Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Feche os olhos mais uma vez. Ore ao Senhor. Ore por mim, ore por nós. Ore para que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã e que a sua palavra seja viva, eficaz ao nosso coração. Senhor, nós recebemos, ó Deus, a intercessão daqueles corações sinceros e verdadeiros que desejam verdadeiramente ouvir o que o Senhor tem nesta manhã para compartilhar ao nosso coração. E ao mesmo tempo eu também intercedo agora, Senhor, para que em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, seja palavra proferida na autoridade do Espírito Santo. Eu peço que o Teu Espírito nos dê, Senhor, a sabedoria necessária, o discernimento, a revelação, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para entender, Deus, aquilo que está por detrás das letras desse texto, o princípio que este texto carrega, Senhor, possa encher o nosso coração nesta manhã, Deus. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Conhece o coração de cada pessoa que entrou aqui. O Senhor sabe as necessidades de cada um. O Senhor conhece também, Deus, aquilo que nós precisamos aqui. Eu sei que o Teu Espírito pode falar individualmente ao nosso coração, Senhor, e nos levar a uma compreensão mais profunda das realidades espirituais, das realidades que não estão, Senhor, apenas nesse nível superficial e comum. Então, Pai, nos aprofunde agora. Nos leva, Senhor, a firmar raízes nesta manhã aqui, enquanto oramos, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto refletimos nessa palavra bendita. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de qualquer coisa, me deixe falar a respeito de algumas particularidades desse texto aqui, e depois eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa importante de nós entendermos aqui é que existem outros textos que vão nos elucidar melhor o que esse texto está nos dizendo. Por exemplo, se você for até Êxodo, capítulo de número 29, lá você encontrará, dos versos 38 ao 42, alguns detalhes que nós não temos aqui. Por exemplo, que este holocausto, esse sacrifício, esse altar que ficava permanentemente queimando, tinha 2 sacrifícios diários acontecendo nele, um pela manhã e outro à tardezinha.
Esses 2 sacrifícios diários era uma ordem divina. Eles deveriam acontecer. E os sacerdotes, eles eram responsáveis pela realização desses sacrifícios. Os sacerdotes eram responsáveis por manter esse sacrifício e esse altar queimando continuamente. Isso, provavelmente, na minha compreensão aqui, é, na verdade, um indicativo sobre a nossa vida de devoção. Ou seja, Romanos capítulo 12 nos diz que nós hoje somos os sacerdotes e, ao mesmo tempo, o sacrifício. Tanto somos aqueles que oferecem, como somos os que são oferecidos. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós somos os que apresentam, sacerdotes, mas nós somos também um sacrifício. Apresenteis os vossos corpos. Sacrifício e sacerdote na mesma pessoa. Ou seja, diariamente nós somos chamados para uma vida devocional onde o altar não pare de queimar, onde o altar não pare de realizar o seu serviço, o seu sacrifício. Um outro detalhe desse texto é que me parece que quando nós vamos lá para Levítico capítulo 9, verso 24, diz que quando Deus terminou de dar essas orientações para Moisés, e Moisés transmitiu isso para Arão e os seus filhos, eles fizeram aquele cerimonial, organizaram lenha, colocaram o sacrifício sobre o altar, mas quem acendeu inicialmente o fogo foi Deus. O texto diz que, verso 24 do capítulo 9, que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Está falando aqui desse sacrifício de holocausto. O fogo inicial saiu do Senhor. E aí a manutenção desse fogo devia ser a obra do sacerdote. Essas são algumas particularidades do texto que me chamam a atenção, né? Deus, Ele inicia o fogo no nosso coração e nós somos responsáveis pela manutenção desse fogo continuamente. Deus inicia o sacrifício, Ele inicia algo em nós, de uma vida devocional acesa, mas somos nós os responsáveis pela manutenção desse fogo. Deus não pediu para que eles acendessem, Deus pediu para que eles mantivessem. Deus acende e nós mantemos. São algumas particularidades que eu queria chamar a atenção, mas a minha mensagem hoje tem a ver com a simbologia da cinza e da lenha. Por isso eu estou chamando essa mensagem de cinza e lenha. Cinza e lenha. Se você prestar muita atenção no texto, ele nos diz que havia todo um ritual que um sacerdote deveria ter em relação à cinza, que fora anteriormente lenha, que queimou durante um dia inteiro, ou que queimou durante uma noite inteira. Ele deveria cerimonialmente preservar a cinza. A cinza não era descartável. A cinza não era alguma coisa que se jogava fora. A cinza não era alguma coisa que deveria ser observada como desprezível. Não. As cinzas eram cerimonialmente preservadas. Preste atenção. O verso de número 10 diz assim: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho. Se você for ler todo o livro de Levítico, verá que essas aqui são vestes cerimoniais. Eles deveriam se vestir assim para realizar determinadas cerimônias do sacrifício. Não eram vestes comuns, eram vestes cerimoniais. Sobre a pele nua, levantará a cinza. Ele pegaria as cinzas que fora lenha no dia anterior, que fora lenha talvez na manhã anterior. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar.
Aí o texto diz no verso 11: depois ele despirá essas vestes cerimoniais, porá outras limpas, porque as cinzas sujam. E aí você pode perguntar, por que ele tirava a cinza, colocava outra, se ele novamente ia mexer com as cinzas? Tudo isso aqui são símbolos que por detrás existem princípios nos ensinando alguma coisa. Está nos falando da reverência com que o sacerdote deveria tratar as cinzas, preste atenção. Está nos falando da reverência com que o sacerdote deveria tratar as cinzas, que havia sido lenha nova, e que queimou, consumiu-se completamente. Então deveria reverentemente trocar suas vestes por outras, e levar a cinza para fora do arraial, aonde? Num lugar limpo. Por quê? Porque isso está falando de uma cerimônia, de um rito. Não é como pegar as cinzas de uma churrasqueira, jogar no lixo, deixar a churrasqueira limpa. Não está falando disso. Está falando de uma cerimônia, em que as cinzas possuíam uma importância, em que as cinzas não eram lançadas fora de qualquer maneira. Ele tinha roupas certas, ele deveria se purificar para trabalhar com as cinzas, para tratar com as cinzas, deveria levar as cinzas para um lugar fora do arraial, e a Bíblia diz que ele deveria pôr num lugar específico, limpo. Está falando de um lugar que havia sido cerimonialmente purificado, que deveria ser também preservado para receber aquelas cinzas. Não obstante o fato de que as cinzas eram reverentemente tratadas, o texto nos diz, preste atenção, se você não ficar comigo é impossível você entender. Não obstante o fato de que as cinzas eram reverentemente tratadas, o texto nos diz, verso 12, que o fogo, porém, o fogo, pois, o fogo, todavia, mas o fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, lenha nova sobre o altar, novo holocausto sobre o altar, um animal, ou qualquer outra coisa que houvesse sido determinado, até determinadas aves, uma rolinha, pomba, poderiam ser sacrificadas sobre o altar, dependia da condição econômica da família. Deveria novamente, lenha nova, holocausto, sacrifício sobre o altar, e deixa queimar o fogo. Deixa queimar o fogo. Verso de número 13. O fogo arderá continuamente. Talvez fique assim meio confuso para nós, porque você pensa assim, bom, se o fogo tem que... Porque a nossa leitura é sempre literal, né? Se o fogo precisa queimar o tempo inteiro no altar, como é que eles faziam para tirar as cinzas? Os próprios sacerdotes tinham, talvez, uma necessidade de buscar exatidão nessa compreensão literal daquilo que lhes fora ordenado, e alguns sacerdotes criaram um mecanismo, um dinamismo na troca das cinzas por lenha nova. Eles fizeram um fogareiro, isso dizem alguns estudiosos, um fogareiro paralelo ao altar. E esse fogareiro mantinha suas chamas acesas 24 horas. Eles alimentavam o fogareiro, paralelo ao altar, e o altar. E essa chama paralela ficava 24 horas queimando. E dizem que havia além do altar e esse fogareiro, uma terceira, não fogueira, mas um monte de lenha. E essa lenha alimentava tanto o altar quanto aquele fogareiro paralelo. Porque eles, na busca por serem literalmente exatos, eles criaram esse fogareiro, para que o fogo não ficasse um minuto apagado, para que durante 24 horas diárias, o fogo pudesse queimar naquele altar.
é interessante que esse mecanismo era uma maneira de dizer: nós precisamos criar links, nós precisamos criar vínculos entre a lenha e a cinza. Nós precisamos criar um método que gere conexão entre a lenha que se queimou, que agora é cinza, e lenha nova, porque o fogo não pode ficar sem queimar 24 horas. E eles criaram mecanismos assim, para tentarem responder essa questão. Aonde está o vínculo? Onde estão as conexões, os links? Bom, posto isso, eu queria que você pudesse observar que o que eu estou querendo trazer nessa manhã aqui são símbolos. A cinza e a lenha simbolizam algumas coisas para a nossa vida. Muitas coisas me ocorrem, mas eu queria tratar de duas especificamente. A primeira delas é que a cinza e a lenha podem representar para nós a liderança na obra de Deus. Podem representar para nós a necessidade de cinza e lenha no trabalho do reino de Deus. Queria deixar isso talvez um pouco mais claro com a minha exposição aqui. E talvez uma dica que fique para nós é da necessidade de criar conexão entre as cinzas e a lenha, para que o fogo não deixe de queimar sobre o altar. Quando nós pensamos numa igreja, por exemplo, como a nossa, que vai fazer 88 anos, nós estamos falando de gerações e mais gerações que foram, ao longo desses mais de 80 anos, construindo uma história para que nós chegássemos até aqui. Todas as vezes que nós pensamos nisso, nós precisamos refletir sobre o quanto é importante a gente lidar de maneira reverente com as cinzas que queimaram ontem. Às vezes nós temos nova geração, e aí eu já não estou mais tão na nova, talvez esteja sendo a conexão entre a nova e a antiga, uma tendência de olhar para as cinzas. Preste atenção aqui, estou falando manso hoje, né, porque meu coração está assim. Não estou muito empolgado com muita coisa, só com aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Nós precisamos ver o quanto é necessário conexão entre aquilo que foi e aquilo que virá. Eu vejo na comunidade de Jesus Cristo um grande problema. Conexão entre cinzas e lenha nova. Gerações que não se entendem. Gerações que, inclusive, se degladiam, infelizmente. E isso sempre foi assim. Mas não precisa sempre ser assim. No passado, quando eu fazia parte da lenha nova, eu acho que eu estou queimando já há algum tempo, mas quando eu fazia parte da lenha nova, a gente dizia, eu vou dar um exemplo muito básico aqui, muito básico. A gente dizia, gente, a gente precisa animar mais esse culto aqui. Por quê? Porque a gente cantava os hinos que a geração, talvez que gerava a conexão entre as cinzas e a nova, e a geração das cinzas, dizia assim, esses hinos aqui é o que devem ser cantados na igreja. E eu aprendi muitos deles, e eu sou grato a Deus por todos eles, porque por detrás havia uma teologia que formou o meu caráter cristão. Eu lembro de alguns hinos e canto esses hinos com gratidão no meu coração. Mas eu me lembro lá, nesse início, que eu dizia, mas a gente precisa colocar mais fogo nesse negócio aqui. Porque lenha nova tem essa tendência de dizer, olha, vamos queimar e vamos queimar alto. E a cinza tem a tendência de dizer, já queimamos assim, mas não queimamos mais dessa forma. Então a gente
queria pôr bateria dentro da igreja. E aí, quando bateria veio para dentro da igreja, isso no início da década de 90, na minha igreja, foi no início da década de 90, quando eu me converti. O pessoal começou a colocar bateria. Aí a velha guarda sentava lá nos últimos bancos, ficava emburrado. E a juventude ficava lá na frente, cantando. E eu penso, assim, hoje, olhando isso, eu fico pensando, cadê a conexão, né? Havia uma ruptura, não havia conexão. Talvez porque aqueles que sentavam lá atrás emburrados, olhavam para os da frente e diziam assim, eles não sabem o quanto custou chegar até aqui. E talvez os que sentavam lá na frente, olhavam para o fundo e diziam, sem reverência nenhuma, agora é que as coisas vão começar a acontecer. Porque não sabiam, de fato, o que havia acontecido ao longo de todos esses anos. Nós precisamos aprender a gerar conexões entre cinza e lenha nova. Se nós queremos cumprir o mandato do Senhor de fazer com que o altar esteja continuamente queimando, fazer com que haja no altar fogo, porque o problema não são as cinzas nem a lenha, a questão é se há fogo no altar. A questão é se há fogo no altar. Sabe, meus queridos, quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós vamos perceber como isso era inevitável acontecer. Se você for para Deuteronômio, capítulo 34, a Bíblia nos diz lá que Moisés estava já findando a sua carreira, e ele chama Josué. E quando você lê a história bíblica, você percebe que Josué estava conectado a Moisés. Eles tinham conexão um ao outro. E a Bíblia diz que quando Moisés ia para a tenda, a glória de Deus descia na tenda da congregação e Josué estava junto. E Moisés eventualmente deixava a tenda para trazer algum recado para o povo, e a Bíblia diz que Josué permanecia na tenda, porque Josué tinha conexão com Moisés. E existe um texto em Deuteronômio 34, verso 9, que diz que quando Moisés avista a terra e Deus diz, não vamos mais conversar nesse assunto, você não vai entrar na terra, quem vai introduzir o povo na terra é Josué. Ele chama Josué e impõe as mãos sobre Josué. Impõe as mãos sobre Josué. Cria conexão entre o que havia e o que seria. Cria conexão, impõe as mãos sobre Josué. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Josué agora é responsável pelo trabalho, por levar, por manter chama no altar acesa. Se você for para 2 Reis, você verá, por exemplo, que Elias e Eliseu são gerações conectadas. Elias era um homem que havia queimado muito. Ele havia queimado muito pelo reino. Ele havia queimado muito por Deus. E agora a palavra de Deus diz que Eliseu é um homem chamado para levar avante a obra de Deus, para levar avante o trabalho do reino. E a Bíblia diz que quando Elias está dentro de uma caverna, angustiado, Deus diz para ele faz um pedido para Deus. E às vezes eu olho para aquele pedido que Elias faz para Deus e percebo que verdadeiramente Deus havia respondido o pedido de Elias de alguma maneira. Quando ele pede assim, Senhor, não quero mais, não sou melhor do que meus pais. Deus não diz para Elias, Elias, você está choroso assim, você precisa refletir melhor. Mas ele diz, não quero mais, Deus, chega, já queimei demais. Deus diz, 3 serviços para você, Elias. Preste atenção nos 3 serviços que Deus dá para Elias. Elias, volte ao caminho do deserto de Damasco. Primeiro, preste atenção. Unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. E unge Eliseu, profeta em teu lugar. Vá ler a história. O que Elias faz? Não é Elias quem unge Azael, rei da Síria, e nem é Elias quem unge Jeú, rei de Israel. Quem faz isso é Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu não sai do pé de Elias. E Elias diz, Eliseu, eu vou para tal lugar, porque Deus vai me tomar, e você sabe disso e eu também sei.
nós vamos para tal lugar, eu vou para tal lugar e você fica aqui. Eliseu diz assim, eu não vou te deixar, eu vou com você, e vai. Elias tenta essa estratégia por 3 vezes, e por 3 vezes Eliseu vai junto dele. E quando Elias é tomado em carros e carruagens de fogo, a Bíblia diz que o manto de Elias cai, e Eliseu toma esse manto para si. E a partir dali, meu irmão, a partir dali, Eliseu dá continuidade à obra de Elias, porque um dos pedidos de Eliseu é, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Diz que há sobre ti, eu quero uma porção dobrada sobre mim. E a Bíblia diz que quando cai o manto, ele sabe que Deus havia respondido à sua oração. E Eliseu se torna continuador da obra. E se você prestar atenção, é Eliseu no capítulo 8 de 2 Reis e capítulo 9, que vai cumprir a tarefa que estava demandada de Elias. Se por um lado eu vejo que Elias estava tão cansado que interrompeu sua carreira, por outro eu vejo que havia uma conexão tão estreita, que fazer através de Elias e fazer através de Eliseu era a mesma coisa, porque a conexão entre os dois havia sido estabelecida. Mas se você prestar bastante atenção, você verá que quando não há conexão, o que se estabelece é um apagão no altar. O fogo arderá continuamente, mas quando essa conexão é desfeita, há um apagão no altar. Abra sua Bíblia em Juízes, por favor. Juízes, capítulo 2. Versos 10 e 11. Lembre-se que houve uma conexão entre Moisés e Josué. E aí, quando Josué assume o posto, muitas obras semelhantes à de Moisés acontecem. Por quê? Porque Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Vou com você. Você não precisa se preocupar. E diz mais, Moisés, meu servo, é morto. As cinzas precisavam ser reverentemente cuidadas. Moisés, meu servo. Mas agora são cinzas. É morto. Você, Josué, fará entrar o meu povo na terra da promessa. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E a Bíblia diz que Deus começa a levantar Josué e faz com que Josué seja verdadeiramente alguém honrado no meio do povo, porque percebem que Deus estava com Josué como estivera com Moisés. Não obstante isso, verso 10 do capítulo 2 de Juízes diz que Josué, que havia sido lenha nova naquele momento, queimou de todas as formas possíveis, imagináveis, ele queimou. Foi também congregada a seus pais aquela geração de Josué que queimou. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Houve uma conexão entre Moisés e Josué, mas não houve uma conexão entre Josué e a geração que veio. Por quê? Talvez a resposta esteja no Salmo 78. Você pode ir lá para nós, por favor, lermos? Salmo 78. O verso 3 diz assim:
o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando existe um apagão no altar, quando existe um hiato no altar, é porque não houve conexão entre as gerações. E quando não há conexão entre as gerações, entre cinza e lenha, quando nós não repassamos isso, quando nós ficamos com inveja, como eu ouvi certa feita do capitão da seleção brasileira de 1970, que torcia para o Brasil não ser mais campeão. Você não sabe disso, mas eu ouvi ele dizer isso. Torcia para o Brasil não ser mais campeão, para que eles fossem a última geração campeã. Quando nós não criamos um link, nós falhamos em cumprir a conexão de deixar um altar queimando até o fim. Meu irmão, eu quero queimar, mas eu quero queimar até o fim mesmo. Não quero deixar nenhum pedacinho, eu quero queimar até o fim. Mas eu quero também saber o momento de dizer, vai agora, é contigo. Sabe, corrida de bastão? Corrida de bastão, você não passa o bastão com o outro parado. Você passa o bastão correndo e o outro correndo. É essa conexão que nós precisamos. Então, uma palavra à nova geração, preste atenção. Nós precisamos de reverência para com aqueles que queimaram antes de nós. Porque nós jamais chegaríamos aqui se alguém não tivesse queimado antes de nós. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, e atentando para o final das suas vidas. Agora preste atenção, geração mais antiga, preste atenção. Tem que queimar até o fim. Lenha não se aposenta, tá bom? Eu tenho visto lenha se aposentar, dizendo, não, chegou meu tempo, estou parando. Não tem que parar, a lenha tem que queimar até o fim, até o fim. Até o fim. Aí o texto diz, atentando para o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Meu irmão, nós precisamos agir de maneira reverente para com aqueles que queimaram antes de nós. Nós precisamos ter respeito, cuidado e estar preparados e santificados como sacerdotes para tratar com aqueles que queimaram antes de nós, porque estes que queimaram antes de nós foram os que permitiram que o altar permanecesse aceso até agora. Palavra para a geração mais antiga. Primeiro, se você está vivo me escutando aqui, você não é cinza. Cinzas são os que passaram. Mas você precisa entender que queimou mais do que os novos que estão chegando. Palavra, tem que queimar até o fim. Porque no reino de Deus, meu querido, não existe aposentadoria. No reino de Deus não existe um lugar em que nós paramos e aposentamos e penduramos nossa chuteira, não. Tem que jogar o jogo até o fim. E se tiver prorrogação, vai para a prorrogação. E se tiver pênalti para bater, se você é bom de pênalti, vai bater pênalti. Estou cansado, já estou velho. Não, vai bater o pênalti. E se fizer o gol é de todo mundo. Não é só seu. Meu irmão, Salmo 92. Eu vejo gente que não entendeu que tem que queimar até o fim.
Geração mais antiga, preste atenção. Gente que não entendeu que tem que queimar até o fim. Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Meu irmão, tem que queimar até o fim, tem que anunciar até o fim que o Senhor é reto. E na velhice ainda estarão cheios de seiva e de verdor, serão como Caleb, quando a Bíblia diz que, olham para Caleb e diz, Caleb, a tua porção de terra aí na terra da promessa, mas que pena você está velho. Ele falou, não, aí que vocês se enganam, eu estou tão empolgado hoje, como eu estava 40 anos atrás. Eia, pois vamos possuir a terra. Você não está me entendendo? Eu acho que não. Há muita gente, queridos, que para na caminhada porque não entende que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E eu estou preocupado comigo, que eu estou sonhando mais do que nunca. Eu não sonhava de jeito nenhum, gente. E ultimamente eu estou sonhando demais. Não é possível que eu estou passando para uma geração. Eu sempre fui não estou falando de visões espirituais, mas de visionar. E ultimamente tenho sonhado demais. Estou tentando ter visão o tempo inteiro. Para negar a mim mesmo. Que os sonhos estão aparecendo. Mas a Bíblia diz que os velhos sonharão. Tem lugar, vai ter de sonhar. Não pode parar de queimar. Tem que queimar até o fim. Tem que ser lenha que queimou até o fim. Sabe por quê? Se você não queimar até o fim, você não se torna referencial para a geração que vem. Hebreus capítulo 13 diz isso. Atentando para o fim da vida. A gente não toma por referencial pessoas que pararam na metade do caminho e diz assim, até a metade queimaram bem, depois pararam de queimar. Não, atentando para o fim da vida, quando queimaram tudo, queimaram totalmente, queimaram até o fim, se tornaram verdadeiramente cinzas, a gente olha e diz assim, eu também, que hoje sou lenha, ou eu que estou vindo, que sou lenha mais nova ainda, vou queimar até o fim, até o final, até não restar mais nada, eu vou queimar pelo reino de Deus. Segundo, me parece que cinza e lenha não fala-nos apenas sobre novas lideranças, sobre antigas e novas gerações, mas cinza e lenha também nos fala a respeito de nossas experiências com Deus, antigas e novas experiências. Nós precisamos discernir o lugar de nossas antigas e novas experiências com Deus. Atenção. Experiências passadas devem se tornar memoriais. Qual que é o lugar das nossas antigas experiências? Das cinzas. Da experiência da manhã, em que era lenha nova, mas queimou, e foi uma experiência tão forte, ou da semana passada, ou do mês passado, ou da minha conversão, não importa, quando era lenha nova e queimou até o fim, aquelas lembranças ainda me contagiam. Qual que é o lugar dessas experiências na nossa vida? É um lugar de memoriais. Memoriais são muito importantes na vida cristã. Memoriais estavam presentes nas Escrituras. Josué capítulo 3, o povo, agora já sobre a batuta de Josué, tem que atravessar o Jordão, e Deus diz a Josué, manda que um de cada tribo, um príncipe de cada tribo, ao passar no meio do Jordão, pegue uma pedra, e ao tomar essa pedra, vocês guardarão essa pedra e farão um altar, farão um memorial, para que no futuro, quando vossos filhos vos perguntarem, que pedras são estas? Vocês digam, estas pedras aqui, elas são sinal de um Deus que é fiel,
de um Deus que abriu o mar vermelho com Moisés, mas que disse para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. E também abriu o Jordão, semelhantemente ao mar vermelho, para que o povo atravessasse o rio e a pés enxutos pudessem possuir a terra que Deus lhes deu por promessa. Esse memorial serve para isso, para lembrar a geração que vem. É uma experiência que queimou e tem uma função: ser memorial. Nossas experiências passadas com Deus, elas servem para gerar expectativa, para produzir esperança, para gerar confiança de que alguma coisa nova Deus está por fazer. Preste atenção no que eu estou dizendo. As nossas experiências antigas servem para gerar no nosso coração confiança de que o mesmo Deus que agiu lá pode agir de novo, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Não é que Deus era mais real no passado e agora é um Deus que está se distanciando dessa realidade. Não, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Então cantar faz de novo é alguma coisa que deveria estar presente mesmo nos nossos lábios, em canções, em adoração, em oração, dizendo: faz de novo, Deus, faz de novo, faz novamente. Por quê? Porque é um Deus que já fez. Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, de que Deus um dia já fez, então pode fazer de novo, pode fazer novamente. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Passado. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Presente. Sabe o que o Salmo 126 está dizendo? Deus fez algo extraordinário no passado, nos libertando do império e do cativeiro babilônico. E hoje nós estamos vivendo um tempo de sequidão. Se o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer de novo. Restaura, Senhor, hoje a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Faz com que rios caudalosos nasçam no meio do deserto. Faz de novo, Deus, faz de novo. E tenha expectativa, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Porque o Deus que fez no passado pode fazer novamente, pode fazer de novo. Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Os meus inimigos me questionam, me perguntam, dizendo: o teu Deus onde está? Cadê o teu Deus? Cadê esse Deus que fez coisas no passado, que hoje já não faz mais? Cadê esse Deus que fez coisas no passado que a gente não tem visto fazer novamente? Então lembro-me de como eu conduzia o teu povo numa procissão santa, e o meu coração se enche de tristeza, de lágrimas. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, Deus meu, Rei meu. Ou seja, o Deus que fez no passado pode fazer de novo. Então se aquiete, alma, porque o Deus dos memoriais está ainda agindo. Ele fez e pode fazer de novo. Preste atenção. Qual é o lugar das nossas antigas experiências? Memoriais. Onde que está a conexão? Viver das antigas experiências? Não. A conexão está na pergunta de Gideão. Quando um anjo vem para Gideão, Gideão está dentro do lagar. Lagar é lugar de pisar uvas. É lugar fechado para pisar uvas e fazer vinho. Preste atenção aqui. Lagar é um lugar de pisar uvas e fazer vinho. Gideão está dentro do lagar malhando trigo. Trigo é lugar de malhar a céu aberto. Mas ele está com medo dos midianitas que estão roubando toda a produção do povo. Então ele vai para um lugar fechado para malhar trigo. E aí o anjo, que parece ironicamente, não é ironia, mas parece ironicamente chegar até ele e dizer assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão tem 2 questionamentos a fazer ao anjo. E ele começa pelo primeiro.
Se o Senhor é conosco, o que foi feito do Deus que nos tirou do Egito, se nós hoje vivemos em opressão? Gideão diz assim: eu tenho uma memória daquilo que Deus fez no passado, mas se Ele é conosco, Ele precisa se manifestar de novo e fazer com que todas as algemas e grilhões que esse povo está mantendo sobre nós sejam quebradas como foram quebradas as algemas no Egito. Se o Senhor é conosco, o que nos foi feito do Deus que nos livrou do Egito? Cadê Ele aqui? Meu irmão, memórias ou memoriais, experiências passadas, servem para dizer: Deus, faz de novo, faz de novo. Depois ele tem um outro questionamento: se eu sou homem valente, sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel, quem sou eu? Deus não vê quem você é, Deus vê quem você será. Deus não vê comportamentos, Deus vê potencial. Você olha o que é hoje, Deus vê o que você será amanhã. Hoje ele diz assim: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Eu sei quem você é, eu sei quem você foi, da onde você veio, mas eu sei também quem você será. Você será chamado Cefas. Você é Gideão e é homem valente que vai libertar o meu povo da escravidão dos midianitas. É sim, e eu sou o mesmo Deus que agi ontem e vou agir hoje novamente. Memoriais servem para isso. Mas se a gente se apega aos memoriais, a gente peca, porque a gente pode passar a idolatrar os memoriais. Há pessoas que dizem assim: já não se faz mais pastores como antigamente. Total razão, porque os pastores são feitos para os dias de hoje. Não se faz mais pastores como antigamente, se faz pastores para os dias de hoje. Você tem total razão. Só que muitas vezes essas pessoas, ao dizerem isso, o que é que elas estão dizendo? Elas estão dizendo: os dias passados foram melhores do que os de hoje. Nunca leram Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Não é sábio dizer que os dias passados são melhores do que os de hoje. Não é sábio. Isso não provém de sabedoria, isso não provém de sabedoria, não provém. Não é sábio dizer que os dias passados foram melhores do que os de hoje. Há pessoas que se apegam aos memoriais e idolatram as suas memórias. Estou encerrando. Eu tinha prometido que eu não ia me empolgar, me empolguei. Eliseu recebe uma mulher viúva que vem até ele, viúva de profeta, e diz assim: olha, teu servo que estudou lá na tua escola, Eliseu, não pagou INSS, não tinha poupança, não tinha casa própria, não fez nada para nós, agora morreu, e eu estou aqui cheio de dívida, não sei o que fazer, me ajuda. Porque os credores já estão batendo a porta. Aí Eliseu diz: vai, volta para casa, chama todos os teus vizinhos e pede para eles vasilhas emprestadas. E coloca uma vasilha após a outra, uma vasilha após a outra. O que você tem em casa? Eu tenho uma botija com um pouquinho de óleo, de azeite. Pega esse pouco, começa a derramar sobre a vasilha. Agora preste atenção na orientação que Eliseu dá. Joga o óleo até encher a vasilha. Depois que essa estiver cheia, ponha de lado. E passa para outra. Só se Eliseu, das duas, uma. Ou ele quer ensinar alguma coisa para aquela mulher e para nós, ou ele acha que aquela mulher é retardada. Ele olhou bem nela e falou assim: essa aí não regula, deixa eu explicar direitinho. Porque você acha que essa mulher ia ficar derramando óleo, e o óleo derramando pelo chão, e ela olhando, falando: que legal, está vazando óleo. Você acha que ela ia fazer isso? Encheu. Se ele mandou pôr outras vasilhas, ela põe de lado e enche outra.
Porque a gente vê isso como um milagre. E Eliseu estava mostrando que não era um milagre, eram vários milagres sucessivos. Terminou um, põe de lado, passa para o outro. Terminou esse, põe de lado, passa para o outro. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus nunca para de jorrar. Deus nunca para de derramar óleo. Deus nunca para de agir na nossa vida. E a experiência lá do começo, mas tem uma experiência nova aqui, ó. Existe um milagre novo hoje. O que Deus fez nessa manhã, Ele pode fazer de novo todos os dias na sua vida. Por quê? Porque Deus não é um Deus que se esgota. Então pare de se apegar às experiências do passado e abraçá-las e ficar dizendo: esse aqui é o meu pote de óleo. Deus um dia fez em 1950 isso comigo. Já estou terminando, irmão. Meu irmão, o que Deus fez em 1950, Ele poderia ter feito em 1950, 51, 52, até hoje. Ele nunca para de fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Tem gente que se apega à cinza de tal maneira das suas memórias, que abraça as cinzas, vai para o lugar limpo e senta junto com as cinzas, lá no lugar limpo, e fica segurando as cinzas. Irmão, volta para perto do altar, coloca lenha nova, porque Deus tem experiências, tem sacrifício novo, tem holocaustos novos para a sua vida, tem coisa nova para acontecer. Por isso eu encerro. Eu tenho não sei se isso é filosofia de vida, de ministério, chame como quiser. Comigo eu tenho que os melhores dias ainda estão por vir. E eu quero chegar, não sei se vou, mas eu quero chegar às minhas cãs, cabelinho branquinho, como alguns irmãos que eu vejo hoje aqui, e olhar e dizer assim: ainda não queimei tudo, e o melhor ainda está por vir, amanhã tem mais. Eu quero ficar no último dia da minha existência. E se alguém se lembrar disso aqui, registre: no último dia da minha existência, eu quero ainda ver o Senhor operar milagres e fazer avivamento acontecer. No último dia. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o meu Deus não é um Deus que vive de passado. É um Deus, aliás, que está fora desse conceito e categoria de passado, presente e futuro. É um Deus que está na esfera da eternidade. Ele pode fazer sempre, porque Ele é um Deus sempre. Vamos ficar de pé. Preste atenção. Prestar reverência e dar importância à cinza não anula a necessidade do altar ter lenha a cada manhã. Você pode repetir comigo antes de você ir embora para a sua casa? Guarde isso no seu coração. Diga: prestar reverência e dar importância às cinzas não anula a necessidade do altar ter lenha a cada manhã. Erga as tuas mãos para o céu. Senhor, eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, possa queimar, acender o fogo aqui, Senhor. Acender o fogo neste lugar, Deus. Pai, às vezes eu penso que essa lenha aqui está molhada, mas o Senhor é Deus que pode acender fogo, como fez com aquele altar em que Elias molhou, e molhou, e molhou, e molhou. O Senhor pode acender fogo em lenhas molhadas também. Por isso eu peço, Senhor, começa a acender um fogo aqui neste lugar, eu te peço, em nome de Jesus. Acende, ó Deus, essa chama neste lugar, por favor, Pai, porque nós precisamos de milagres acontecendo aqui, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da provisão do Senhor, nós precisamos da renovação do Senhor, nós precisamos do derramamento do Teu Espírito. Assim como o Senhor fez em Atos 2, o Senhor pode fazer de novo, porque o Senhor fez em Atos 2, fez em Atos 4, fez em Atos 10. Ó Deus, o Senhor fez em Atos 19, e o Senhor pode fazer hoje aqui em Marília. Hoje o Senhor pode fazer de novo no dia 2 de junho. Um fogo pode ser aceso e uma chama pode começar a arder aqui, Senhor. E lenha pode queimar até o fim, para que o Teu nome seja honrado e para que o fogo do altar não se apague continuamente de sobre este povo, de sobre essa igreja.
Deus, nós estamos aqui pedindo, faz novamente, Senhor, com que esta chama seja acesa no nosso meio, para a glória do Teu nome e para o louvor da Tua glória. É o que eu lhe peço. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que Ele faça fogo sair de diante dele e consumir o holocausto sobre esse altar que você está erguendo hoje aí. Que você seja o sacrifício, que você seja o sacerdote, e que o fogo venha do altar de Deus, venha do Santo dos Santos, e possa fazer queimar a sua vida. Queimar, queimar, queimar. É isso que eu peço, no nome de Jesus. E esta bênção seja sobre você agora e para sempre. Aleluia, amém. Glória a Deus. O que dizer?